Pois bem, meus amigos, nada como um dia após o outro, não é verdade? Lula, Mota e Alcolumbre viviam uma linda relação de camaradagem. O presidente nomeado da Banânia mandava e os vassalos obedeciam. Mas, como eu já disse diversas vezes para vocês aqui no canal, esse pessoal não tem amigos e sim comparsas. E comparsas mudam de postura conforme as conveniências do momento. E parece que nesse momento os interesses de Mota e Alcolumbre não estão em sintonia com os interesses do Lula, e eu quero mostrar no vídeo de hoje os detalhes dessas tretas para vocês. Sim, essas tretas no plural. Também no vídeo de hoje vou mostrar que o alvo da vez da esquerda é ramagem, com direito à matéria do blogueiro Guilherme Amado e tudo. Sim, aquele mesmo blogueiro que fez a matéria mentirosa que acabou colocando o Felipe Martins na cadeia. E aproveitando o vídeo, quero mostrar a nova escorregada do Tarcísio, que fez uma caca gigantesca, dessa vez na educação em São Paulo. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, WhatsApp, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Olha, aqui no Brasil a gente já viu de tudo. Ministro que cai, governo que cai, narrativa que cai. Agora, o que não pode cair é o seu cabelo. Porque aí, meu amigo, a crise deixa de ser política e vira pessoal. Não tem nada pior do que se olhar no espelho e perceber que o cabelo já não tem mais aquele volume, aquela vitalidade. O penteado já não segura mais da mesma forma e o couro cabeludo começa a aparecer em áreas onde ele antes não aparecia. E isso mexe demais com a nossa confiança, com a nossa imagem, com a nossa autoestima. E olha que esse não é um problema exclusivo dos homens. As mulheres também são afetadas, principalmente durante a menopausa. Mas se você, meu amigo, está passando por esse problema, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Chegou o Hairleo, um tônico capilar de última geração pensado para fortalecer os fios que você já tem, estimular o crescimento de novos fios e combater a queda de forma cientificamente comprovada, recuperando a saúde do seu cabelo. E serve para barba também. E hoje o pessoal da Hairleo fez uma promoção exclusiva para os inscritos aqui do meu canal. Um desconto sensacional de 70% e um super brinde exclusivo. E ainda tem a praticidade de comprar pelo telefone. E você tá esperando o quê para comprar o Hairleo agora mesmo e começar aí essa virada para recuperar a sua imagem e a sua autoconfiança? Não deixa para depois. Pega o telefone e disca 0800 000 4458. Vamos começar o vídeo de hoje falando ainda sobre os desdobramentos da aprovação avassaladora do PL antifacção, que tem o nome oficial de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, mas eu vou continuar chamando de PL antifacção, que eu acho mais prático. Então, tá aqui, ó. Marco legal, as consequências, né? O que aconteceu? Ele aumentou a pena de prisão para crimes cometidos por integrantes de organização criminosa. No vídeo de ontem, eu comentei com vocês a respeito da proibição de votar. Quem tá preso não tem que votar, mais do que certo, né? Mas, conforme vai sendo estudado o texto, que para variar sempre é construído de última hora, a gente vai descobrindo mais detalhes e esses aqui são bem interessantes, ó. Eles aumentaram a pena para homicídio doloso, que era de 6 a 20 anos, para 20 a 40, que é algo mais condizente, né, com um coleguinha que tira a vida do outro intencionalmente. E diversas penas foram aumentadas, ó. Lesão corporal seguida de óbito, lesão corporal nos demais casos, sequestro e cárcere privado, ó, que era de 1 a 3 anos,
foi para 12 a 20. Furto e roubo, que é o pesadelo do trabalhador brasileiro que não aguenta mais ter sua carteira, seus pertences, seu celular roubado e quando tá indo ou voltando do trabalho. A pena era de 1 a 4 anos, virou de 4 a 10. Roubo, que era de 4 a 10, passou para 12 a 30. Então teve um aumento considerável nas penas para esses crimes aqui, só que a esquerda não tá gostando. A esquerda não está gostando e está fazendo um carnaval. Já chego lá. Mas não foi só a esquerda. O PL teve 2 deputados que votaram contra. Então, como eles estão num partido que é o partido do Bolsonaro, conhecido como Partido Bolsonaro, achei interessante vir aqui divulgar esses nomes para vocês, tá? Um deles é já a figurinha carimbada, que é o João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, que sinceramente eu não sei o que ele tá fazendo no PL. Ele devia assumir que é um petista lulista e se filiar, sei lá, no PSOL, no Rede. E o Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, votou errado. Ele disse que ele se confundiu, mas ele já apresentou um documento para o Hugo Mota reverter o voto dele. Então fica aqui só na conta do João Carlos Bacelar, que o pessoal da Bahia, tem alguém aí da Bahia me assistindo? Fala para mim aqui nos comentários o que este cidadão ainda está fazendo no partido. E o Lula foi fazer mimimi na rede social e postar um monte de lenga-lenga. Ele disse o seguinte: precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. Não foi isso que eu acabei de mostrar para vocês? Aumento de pena, né? Já começa com a falácia. Mas como o petista não sabe interpretar texto, eles dizem o que quiserem. Continuando. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais no PL antifacção que o nosso governo apresentou. O PL do PT era uma porcaria. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime organizado e gera insegurança jurídica. Tá bom. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. Meu Deus do céu. O certo pelo duvidoso, como se atualmente o crime estivesse realmente sendo combatido pelo Estado e não fazendo panelinha com ele, como a gente vê. Aí ele fala sobre a votação no Senado, que ele quer que prevaleça o diálogo e a responsabilidade, blá, 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 do compromisso do governo com a agenda legislativa. Aqui eles estão brigando por causa do orçamento, que eu expliquei no vídeo de ontem também, né? Essa treta do orçamento para a Polícia Federal ou para as polícias estaduais. Bom, enfim, não vou ler todo o texto, porque texto de bêbado a gente nem deve dar muita consideração, mas quem se mordeu foi o Mota. Mota se mordeu e respondeu para ele em público, na rede social. Foi lá e postou o seguinte: não se pode desinformar a população que é alvo diariamente do crime com inverdades. Já abre o post acusando o Lula de espalhar desinformação, o que eu concordo. É muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado, cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Não vamos enfrentar a violência nas ruas com falsas narrativas. Tá ouvindo bem, né, Lula? Falsas narrativas. Precisamos estar unidos neste momento. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Repito, segurança não pode ser refém de falsas narrativas. Já mostra aqui um certo racha, que começou inclusive quando o Mota colocou o Derrite para relatar o projeto. E aí, pessoal, saiu essa notícia aqui que eu coloquei nessa pauta para mostrar como o que eles chamam de crime organizado é narcoterrorismo. Eles agem igualzinho às organizações terroristas ao redor do mundo. Primeiro que eles estão em vários países. Preso em Portugal, traficante brasileiro tem ligações com o André do Rap e esquema de adulteração do metanol. Lembra as tretas lá da adulteração de combustível? Então, é o seu Igor Daniel Zago, que foi alvo
da Operação Oversea, que também mirou líder do PCC foragido desde 2020, que no caso é o André do Rap. Qual que é o problema aqui? A polícia prende, a justiça solta. Esse Igor Daniel Zago foi beneficiado já por 2 decisões judiciais que permitiram a fuga. Então a polícia prendeu ele 2 vezes e 2 juízes diferentes resolveram soltar. O André do Rap, a mesma coisa. Marco Aurélio, ministro, na época, ministro do STF, foi quem concedeu o habeas corpus para libertar o André do Rap. O Fux, quando viu isso, reverteu, né, e revogou o alvará de soltura, mas o André do Rap já tinha fugido. Então, mostrando mais uma vez que o problema também é a justiça que solta os criminosos que a polícia prende. E só para fechar essa pauta e mostrar como PCC e CV agem igualzinho ao Hamas, o Cláudio Castro fez esse post aqui dizendo o seguinte: o que aconteceu hoje na Vila Kennedy é revoltante. Durante mais uma etapa da Operação Contenção, nossas forças de segurança encontraram uma grande quantidade de drogas escondida dentro de uma escola. E não é exatamente a mesma coisa que o Hamas faz lá na faixa de Gaza, colocando as suas armas em hospitais, construindo túneis em hospitais. Só não chegou no nível de construir túnel, mas esconde drogas e esconde armas também, vamos combinar, né? Nesses locais, usando as crianças e a população como escudo humano. Então, sim, eles são narcoterroristas e a gente precisa bater nessa tecla. A gente ainda não conseguiu, mas a gente não pode desistir. E teve um protesto também lá em São Paulo. Os policiais civis e militares e penais protestaram contra o Tarcísio Derrite porque eles estão pedindo melhores salários e condições de trabalho. Realmente, essas são categorias que são subvalorizadas, merecem ter mais recurso, e é por isso que é tão importante essa alteração que o Derrite fez na lei, fazendo com que os bens dos narcoterroristas que sejam confiscados, os bens e o dinheiro, seja revertido para a polícia que iniciou a investigação. No caso, se for a polícia de São Paulo, a polícia civil, esse recurso vai para a polícia civil e quem sabe esse pedido aqui da categoria possa ser atendido. Só que o Lula não quer, a esquerda não quer. A esquerda, como sempre, socialista, quer centralizar tudo lá em Brasília, e que a gente sabe o que acontece em Brasília, né? Enfim, rapidinho aqui, ainda tá dando mimimi a história do chanceler alemão que falou verdades sobre o Brasil. O Senado, no plenário, aprovou um voto de censura ao chanceler alemão. O presidente da COP30 também resolveu rebater e falou mais uma pérola. O que deveria viralizar é o vídeo do ministro da Polônia caindo no samba. Sim, porque para o desenvolvimento da população de Belém é muito mais importante uma roda de samba do que o saneamento básico, né? Ter esgoto. É disso que a gente está falando. Política de pão e circo enquanto as pessoas têm que fazer cocô no buraquinho. Complicado. Só que o chanceler já disse que não vai se dobrar. Tá aqui a matéria do Metrópolis. Chanceler alemão não pretende se desculpar por fala em Belém. E já que o presidente da COP30 disse que o que tem que viralizar é o ministro da Polônia caindo no samba, na minha opinião, o que tem que viralizar é isso aqui. O governo gastou 71 milhões de reais de dinheiro dos nossos impostos, que deveria estar sendo usado para construir estrada, esgoto, escola e hospital, para alugar cabines de navio na COP30. A equipe do Lula contratou 850 hospedagens flutuantes. 400 são reservadas para a delegação brasileira. Então, assim, chutando ali um número redondinho, 35 milhões de reais para hospedar 400 puxa-sacos da esquerda para passear no navio lá na COP. Esse dinheiro que devia estar sendo usado, de novo, repito, para fazer o saneamento, que é um problema gravíssimo lá em Belém. Agora vamos para a perseguição à ramagem. Guilherme Amado,
O mesmo jornalista que fez a matéria no Metrópolis dizendo que o Felipe Martins tinha saído do Brasil, quando isso é mentira. Ele ficou preso, ficou em solitária, foi torturado, tudo aquele drama que já acompanhamos aqui no canal. Agora ele virou a sua mira para Alexandre Ramagem e fez essa matéria aqui, que é o verdadeiro apito de cachorro. O refúgio americano de Alexandre Ramagem. Ele foi localizado pelo esse portal de notícia em um condomínio de luxo lá em Miami com a família. E imediatamente a bancada do PSOL corre para protocolar o pedido de prisão imediata de Ramagem, que foi condenado pelo golpe da Disney. O R7 traz mais detalhes sobre esse episódio, falando que o Ramagem, ele conseguiu votar à distância, né? Ele tinha autorização, e que o Ramagem saiu do Brasil de carro. Ele foi até algum país vizinho, não sei se Argentina, Paraguai, Uruguai, qual país, provavelmente deve ser um desses três, e de lá ele pegou um avião, porque ele tinha o passaporte dele apreendido, mas o passaporte diplomático continua vago, e a gente sabe que aqui no Brasil a justiça entre aspas, né, a nossa Suprema Corte tá perseguindo essas pessoas. O Ramagem não tem nenhuma chance, mesmo não tendo cometido nenhum crime, ele ia ir pra cadeia. Eu entendo a atitude dele, e se eu fosse ele, não voltaria mais. E aí nós temos aqui, só para continuar nessa perseguição e mostrar que Moraes vai tirar todos os candidatos que ele puder que representem a direita, o Moraes marcou o interrogatório do Ricardo Salles e mais 21 acusados de crimes ambientais. Enquanto isso, os parlamentares da oposição, os parlamentares da direita, estão fazendo inspeção na Papuda. Senadores citam falta de médicos e violações de direitos humanos na Papuda, por causa da possibilidade do Bolsonaro ir para lá. Só que tem o seguinte, meus queridos parlamentares, senadores, não adianta dizer isso. O Moraes quer que o Bolsonaro suma do mapa. E ele não vai parar enquanto não for aprovada a anistia ampla, geral e irrestrita. É somente isso que vai poder pacificar o país. Todos os esforços, toda a energia dos nossos parlamentares deveria ser direcionada a articular essa pauta. Afinal de contas, ainda tem gente presa, ainda tem inocente preso, privado de usar rede social, usando tornozeleira eletrônica e diversas outras situações. E vai acontecer, infelizmente, o mesmo com Bolsonaro, se não houver a anistia ampla, geral e restrita. E aqui nós temos uma treta de altíssima qualidade, com um potencial gigantesco de dar muita caca. CNN traz a matéria. Ligações recusadas e clima de ruptura? A tensão entre Alcolumbre e o governo. Adorei, eu quero mais é que o circo pegue fogo. Vamos ver os detalhes, essa daqui merece detalhes. Indicação de ministro do STF abala a relação entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado. É a treta para quem vai ocupar a vaga do Barrozinho Boca de Veludo. O Lula quer o Messias e os senadores querem o Pachecão das massas. Eu quero mais é que o circo pegue fogo, mas vamos aqui, ó. Segundo relatos feitos à CNN, Wagner, o Jacques Wagner, que é senador do PT, passou a ser tratado como uma espécie de algoz de uma possível indicação do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao STF. O petista teria procurado Alcolumbre e Pacheco para conversar, mas as tentativas de contato teriam sido rejeitadas. A distância teria sido mantida mesmo em encontros no plenário. Tido como um dos maiores apoiadores da indicação de Pacheco ao STF, o Alconhonho, por óbvio, porque daí vai ter um amiguinho dele dentro do STF, né? Ainda de acordo com relatos, contou ter deixado claro que não iria mais atender o Jacques Wagner. Teria, inclusive, sugerido que apagasse o número do celular. A coisa foi feia mesmo, meus amigos. Nas conversas reservadas, o presidente do Senado teria dito ainda que o governo iria a partir de agora conhecer um novo Davi. É que o jornalista escreveu mal. O que ele queria escrever, ó. Que o Alconhonho disse para o governo que a partir de agora o governo irá conhecer um novo Davi. Adorei! Gente, assim, essa indicação do Messias, tendo Davi Alcolumbre dentro do Senado contra, mais a galera da oposição, nós,
contra. Existe uma luz no fim do túnel. Não vou dizer que é garantido, porque Brasília o negócio é complicado, mas aqui eu vi um potencial para o Messias não conseguir a aprovação. Mas por causa deste senhor aqui, que ele faz articulação. Vocês lembram o que ele fez quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça? Ele segurou por 6 meses a sabatina. Então, eu confio no potencial do Alcolumbre de trancar caminhos. Isso a gente tem que admitir. Ele tem realmente muita competência em trancar as coisas. E a oposição ainda, num excelente trabalho, tá mirando o Messias para a CPI do INSS, que é o roubo dos aposentados. Trouxe a matéria para vocês. A CGU sabia e não fez nada. E é isso mesmo que tem que fazer, expor o Messias. Só pra gente ficar mais indignado, festa ostentação de desembargador com apresentação de Ivete causa polêmica. Além da performance, artista que saudou o amigo com o grito "Nosso Presidente". O evento atraiu ministros e políticos e, assim, um desembargador em uma democracia, em um país normal, não teria dinheiro para fazer uma festa contratando Ivete Sangalo. Mas, infelizmente, no Brasil essas coisas acontecem. O escândalo do Banco Master que eu comentei no vídeo de ontem, o pessoal resgatou na internet essa matéria aqui, que vale ficar no nosso radar. Olha só que coisa esquisita. Esquisita entre aspas, né? Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem uma operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais. 4 dias depois de parecer sigiloso contra a compra de títulos do Banco Master. Então, a Caixa iria comprar 500 milhões em títulos do Banco Master, mas esses 2 heróis, gerentes da Caixa, recomendaram que não fosse feito e foram demitidos. Aí cabe aos nossos maravilhosos parlamentares, de repente, pedir uma investigação, pedir informação para saber direitinho quem foi que demitiu, o que aconteceu aqui, que isso aqui merece ser analisado. Vamos para a caca do Tarcísio. Gente, quando eu vi essa matéria aqui, eu não acreditei. Quem mandou dar 0? Alunos usam a avaliação criada pela gestão Tarcísio para ameaçar professores. Secretaria da Educação decidiu neste ano que os estudantes darão nota para o desempenho dos docentes. Olha, gente, existe problema na escola, eu já falei diversas vezes, vocês sabem que essa pauta da doutrinação eu abordo diversas vezes, me coloco contra. Agora, aluno dando nota para professor é a total inversão de valores. Colocar câmera na sala para saber o que está sendo feito na sala de aula, eu super aprovo, para a segurança dos alunos e do professor também. Porque o professor é agredido dentro de sala de aula e uma câmera lá dentro poderia ajudar nesses casos. Agora, colocar aluno para dar nota para professor é o mais completo absurdo que só pode ter saído da cabeça de um Faria Limer idiota que não faz a menor noção de como funciona a educação. E é óbvio que os alunos iam fazer isso. Aí o aluno está se vingando porque ele provavelmente não estudou, não fez trabalho nenhum, tirou 0. Aí quando chega a avaliação do professor, ele vai lá e dá 0 de vingança, porque ele é uma criança. Ele não tem maturidade, capacidade para fazer um tipo de julgamento desse. Isso nunca deveria ter acontecido. Mas quem que é o secretário da Educação? O seu Feder, o seu Renato Feder, que é ligadíssimo com os globalistas e com o Lema, que desde o primeiro dia, quando o Tarcísio nomeou este cidadão para a Secretaria da Educação, eu reclamei aqui. Então, eu acho importante trazer essa pauta aqui, porque isso aqui dificilmente ganha destaque nos canais de notícias. E o pessoal precisa estar ciente de que isso aqui é uma caca enorme. Tomara que o seu Tarcísio volte atrás. Acho difícil, mas enfim, né? Outro absurdo na área da educação, dessa vez em Santa Catarina, e que envolve também a justiça, é essa matéria aqui, exclusiva do Jornal Razão, que fez a apuração. Professor pedófilo, ele já tinha sido condenado e preso por esse crime, voltou a dar aulas. Então a justiça liberou. A Secretaria da Educação não foi atrás dos bons antecedentes. Pelo menos quando eu fui me apresentar para dar aula nas escolas, eu tinha que apresentar
o meu atestado. Não sei como é que funciona agora, não sei como é que funciona em Santa Catarina, eu dei aula no Rio Grande do Sul. Aí o que aconteceu quando o Pedro voltou para a sala de aula? É preso por abusar, a palavra é aquela ali, mas eu tô usando abusar, de mais crianças em Santa Catarina. Ele fez exatamente a mesma coisa em outra escola, reincidente. Colocar uma pessoa que foi condenada por esse crime aqui para dar aula é um completo absurdo. Vamos fechar o vídeo falando de pauta internacional. A coisa continua agitada lá para a Venezuela. Os Estados Unidos rejeitam, olha só, o Maduro oferecendo um acordo caracu para o Trump. Pelo menos o Trump não aceitou. Qual era o acordo caracu? Ele ofereceu uma renúncia. Autoridades da Venezuela afirmaram que o ditador estaria disposto a deixar o poder após um período de transição de 2 a 3 anos. É legítima definição do acordo caracu, para ver como não é só aqui no Brasil que acontece. A esquerda e esse pessoal que é do centrão adora esse tipo de acordo caracu porque tem idiota que aceita. Ainda bem que o Trump não aceitou. E o Trump, olha o choro dos especialistas. Ele enquadrou o Maduro como líder de rede criminosa. Não é rede criminosa, é narcoterrorista. Mas os especialistas afirmam que o cartel de Los Soles não existe como organização real, porque eles não são uma organização. Para quem não sabe, cartel de Los Soles é uma referência aos sóizinhos que os generais usam lá na Venezuela para definir a sua patente. Então, os especialistas, como não existe uma reunião formal com registro em ata, eles estão dizendo que não tem organização nenhuma. É para acabar, né? Para acabar mesmo. Derradeira aqui. O cachaceiro vai continuar viajando pelo mundo e gastando dinheiro dos nossos impostos. Dessa vez ele vai para a África do Sul, tá aqui a matéria da CNN. Lula viaja neste sábado à África do Sul para a cúpula do G20 e o Trump não vai. Ela não vem mais. Governo brasileiro defende declaração do grupo mesmo com a ausência dos Estados Unidos. Taxação dos super ricos e exploração de terras raras devem ser abordadas. E a gente fica na expectativa. Quando é que o Lula vai para os Estados Unidos ter aquele encontro maravilhoso, transmitido ao vivo, cara a cara com o Trump? De preferência, leva a Janja junto e transmite ao vivo, avisa o horário antes, que é pra gente ver a pipoca, porque essa vai ser boa. Afinal de contas, esse tarifaço precisa ser derrubado. E nós esperamos que esse encontro aconteça o quanto antes, que eu tenho certeza que o Lula irá ouvir verdades ao vivaço pro mundo inteiro, hein? Ia ser legal. O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.